Graças a Deus, né? Irmãos, graças a Deus a palavra tem realmente nos ajudado, nos encorajado. E é muito importante nós termos reações diante do que a palavra nos mostra, né? Diante da exposição da palavra. Esse aqui é o nosso manual. Não temos nenhuma cartilha, não temos nada que nos dê direção a não ser a luz que há na palavra de Deus. Não é? E como os domingos nós estamos estudando Gênesis, foi falado bastante aqui sobre José, Abraão. Eu queria recordar com os irmãos, eu queria que vocês falassem, tá? O que vocês se lembram de positivo, de legal, de gostoso de lembrar de Abraão? Uma palavra só. Vai, Roberto. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele andou? Ele andou bastante com Deus. O que mais, hein, Fátima? Lembra alguma? Fidelidade. O que mais? Fé. Amém. Muito bom. Abraão, realmente, obediência. Obediência. Constância, perseverança. Domínio próprio. Enfim. Oi? Coragem. É mesmo, né? Sai da tua terra, da tua parentela, larga tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mano, não tinha GPS naquela época. Não tinha endereço por escrito. Eu vou te mostrar. Vai andando aí. Né? Resiliência, né? Oi? Depois sacrificar o filho. Ai, Jesus. Não hesitou. Ele, oh, Jesus. Nossa, meu Senhor, dá um negócio na gente. Imagina se levantar o cutelo para sacrificar teu filho ali. O Senhor, não faz. Amém. Muito bom, muito bom. Agora, perguntar para os irmãos. O que os irmãos lembram de Isaac? Isaac. Fala aí, Peters. Tá pensando. Isaac, ele foi obediente ao pai, né? Eu tenho assim, na minha mente uma lembrança daquela cena. Ele indo com Abraão, levando a lenha na mão para esse sacrifício. E chegar, pai, aqui tá a lenha, tá o fogo aí, tal, mas cadê o animal para oferta? A oferta era ele, né? Meu Senhor, que obediência, né? Que obediência. Louvado seja o Senhor, né? E como eu também tenho assim, a recordação nele como um abençoador. Isaac, né? Ele abençoou os seus filhos. Embora ele deu a bênção para a pessoa errada, que era para Esaú e deu para Jacó, mas dentro do arranjo de Deus estava certo. Era aquilo lá mesmo que tinha que acontecer. Né? Para Deus tinha um propósito, tinha um plano. Tá. Agora, Jacó. O que os irmãos lembram de Jacó? Eita! Suplantador. Danado, trapaceiro. Enganador. Lembra? Oi? Perseverante. Verdade. Lutou com o anjo. Ele tinha uma visão. Ele viu. Jacó. Danado, né? Ele era ruim, mas era bom, né? Graças ao Senhor. Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Se aborreceu, se entristeceu, deixou de lado, né? De Esaú. Puxa, irmãos, como que a Bíblia realmente dá relato de pessoas que serviram ao Senhor, que não eram pessoas perfeitas, mas Deus colocou a sua atenção sobre essas pessoas. Deus amou essas pessoas. E essas pessoas estavam dentro do arranjo soberano de Deus. Não é? A gente às vezes olha Jacó, um enganador, suplantador. Primeiro enganou o irmão dele e comprou dele o direito de primogenitura pela lábia dele, né? Deu um prato de lentilha e Esaú desprezou. E ele agarrou. Então,
Você topa? Eu dou esse prato de ensopado para você, mas você passa para mim a primogenitura? O que eu vou fazer com essa primogenitura? Eu estou aqui quase morrendo de fome, fica com esse negócio. E ele, puxa, aí ele deu aquele cozido para o seu irmão, né? Aquela sopa de lentilhas, né? Aquele prato. Mas ele tinha uma visão. Depois, ajudado pela mãe, né, mãe? Né, mãe? Ele foi lá e enganou o pai e roubou a bênção do irmão. Danado, né? A mãe ajudou. Mas, irmãos, tudo estava dentro do arranjo de Deus. Então, existem essas três pessoas: Abraão, Isaque e Jacó, mais José. Porque José, que era o filho dele, caçula, né? José se tornou a parte reinante de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, mais José, com toda a situação que José passou até chegar no Egito, e lá ele se tornou um governador. Ele reinou sobre o Egito. Deus preparou tudo isso. O arranjo de Deus previa que isso fosse acontecer, né? Então, irmãos, vamos ler Gênesis capítulo 37. Versículo 1 e 2. Já vimos a semana passada, né? Mas vamos ler de novo. Tá lá? Tá ali para quem conseguir enxergar. Gênesis 37, 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. 2. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, os irmãos falaram semana passada, né? Domingo passado. O que tem a ver? Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Vai, também fora do contexto aí, né? Tendo José 17 anos. Apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Olha a ligação, irmãos. Né? Jacó era uma pessoa, mas tinha alguém que o completava, que era o seu filho. Jacó reinou por intermédio de José. Depois Jacó se tornou um abençoador. Né? Ele abençoou até Faraó. Graças a Deus, né? Abençoa. Então, louvado seja o Senhor. Completando o versículo, né? Ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ou seja, tudo que eles faziam de errado, né? José corria lá e contava para o pai dele, ó, eles estão lá, mas eles estão batendo nas ovelhas lá. Dá cada pancada, cada varada nas ovelhas e tal, ó, eles se desentenderam lá. Ó, teve um, ó, seu Moisés, achegue e sente, fica à vontade, viu? À vontade, seu Moisés. Seu Moisés é o nosso vizinho de frente aqui, ele está montando um negocinho aqui de frente. Fica à vontade, viu? Então, irmãos, nós vemos aí um princípio muito, muito belo no que diz respeito à história de José. José, ele tinha 17 anos. José, um adolescente, né? Hoje é um jovem já, né? Mas naquela época, acho que, eu não sei, na história dos irmãos, essa idade ainda andava de calça curta, um bermudinho, descalço, com o pé tudo sujo de terra, as unhas tudo preta, né? Subindo em árvore, caindo, a boca melada de manga. Quem já não viveu isso, né? Foi muito bom, foi muito bom. Então, mas ele tinha 17 anos, e essa história de José, ela começa com o cuidar de vida. José, ele estava apacentando os rebanhos do seu pai, ele estava cuidando de vidas. Nós vivemos o que nós chamamos de a vida da igreja. E, irmãos, é tão belo esse viver. Eu vivo esse viver, eu aceitei a Jesus em 1975. E aprendi que esse viver é o viver onde eu tenho que me encaixar. Eu tenho que me encaixar nesse viver. É isso aí, a vida não tem outro sentido. Eu resolvi investir a minha vida nisso. Melhor negócio da vida. Investir a minha vida no Senhor. Eu vejo isso até hoje.
Eu vejo bênçãos do Senhor. Mas nesse processo do viver, eu fui cuidado por pessoas. Tinha irmãos que me apacentaram. Aqui, apacentar é cuidar, né? Conduzir aos pastos verdejantes, conduzir ao alimento. Eu fui apacentado, eu fui cuidado por irmãos. E eu, irmãos, imagina, eu tinha 75, eu que eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos de idade. Depois me distanciei, encontrei uma irmã que se reunia na vida da igreja, esse viver que nós temos. Ela me convidou para ir na reunião e eu fui e fiquei. Estou até hoje. Isso foi já em 77. 77. Então, irmãos, esse é o meu viver. Eu não tenho, se falar que nós não vamos ter mais esse viver, eu estou perdido. Eu estou perdido longe do contato dos irmãos, que eu sinto o cuidado dos irmãos. Só a gente está junto, a gente sentou ontem no grupinho aqui, eu vi aqueles irmãos naquela rodinha, puxa, são meus irmãos, meus amigos. Sem perceber, eles estão cuidando de mim, estão falando da palavra para mim. Sem perceber, os irmãos estão cuidando de mim. É assim o nosso viver. Esse é o viver da igreja, né? Talvez o seu Moisés, ele até estranhe, ele chega, olha aqui, não tem nenhuma placona grande ali, né, seu Moisés? Dizendo, igreja fulano de tal. Não tem. A igreja não é uma organização religiosa, a igreja é um organismo vivo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Então, ele dá a ordem para o corpo e assim tem o viver da igreja. Então, a igreja é um organismo vivo. Então, nós não defendemos nenhuma placa, né? O Aldo é meu parceiro de trabalho. Já que eu falei, você fica em pé, vocês dois, vai? Oxa! O Aldo e a Luzia estão nos visitando. Eu acho que vai vir de novo, não vai não? Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Está apresentado, irmãos, o Aldo e a Luzia. Depois vocês dão um abraço neles, tá? Pode sentar. Então, esse viver de igreja é um viver onde inclui pessoas. Pessoas têm um viver junto, né? Tem um viver de conversa, de botar a prosa em dia, de falar coisas gostosas, falar aquilo lá, de ensinar, de aprender. Esse é um viver de igreja, é um viver orgânico. Viver orgânico. Não viver simplesmente social, que eu venho aqui, eu transmito uma aparência que está tudo legal, tudo jóia, estou feliz, está tudo bem, dá um pouquinho, quando vira as costas, eu volto aquela cara carrancuda, já não está tudo legal mais. Não, viver, irmãos, viver de igreja é isso. Eu aprendo, eu ensino. Eu oro por alguém, alguém ora por mim. Por isso que nós não temos essa preocupação, senhor Moisés. Senhor Moisés também apresentar, é o nosso vizinho de frente. Fica de pé, senhor Moisés, por favor. Ele fala que ele é o rabino. Ei, tadinho dele. De Israel ou era dos ismaelitas lá? Estava na briga lá. Oh, misericórdia. O senhor seja bem-vindo também dentre nós, viu? Desculpa, estava esquecendo do senhor. É nosso vizinho de frente aqui agora. Ele vai trazer pessoas ali para o comércio dele para a gente pregar o evangelho para elas. Tá certo? Combinado? Não, mas os que vêm lá, nós vamos pregar o evangelho para eles. Pronto. E o senhor também. Em nome de Jesus. Então, irmãos, viver da igreja é um viver de pessoas. Existe uma grande responsabilidade em cima das pessoas com quem nós vivemos, de quem nós cuidamos. Às vezes nós somos seletos, nós fazemos assim, classificação de pessoas está errado. O Senhor ele não classifica as pessoas. Vou falar uma passagem para os irmãos de Lucas 10. O que aconteceu em Lucas capítulo 10? Só citar, eu vou só citar, não vamos ler porque o tempo é longo, tem mais irmãos que vão falar. Lucas 10 tem a passagem do bom samaritano. Né? Resumindo assim, teve um homem que saiu de viagem, no caminho ele foi abordado por ladrões. Roubaram ele, bateram nele, acabaram com ele, largaram ele no chão semi-morto ali.
E foram embora, e aquele homem ficou lá no caminho. Né? Vinha passando um sacerdote. Ah, puxa, tá resolvida a situação dele. O sacerdote viu ele ali, a Bíblia fala que ele passou de largo assim, ó, passou longe. O que esse camarada aí? Passou de largo. Deixou lá o moribundo lá. Ah, tá. E agora? Mas aí, puxa, apareceu um levita. Veio descendo, andando no caminho ali, um levita. Puxa, o levita vai resolver o problema daquele homem ser morto. Não, o levita já foi. Epa, passou de largo igual o outro, passou longe. Deixa ele lá. Mas veio, irmãos, depois passou um samaritano. O samaritano, eles eram rejeitados pelos judeus porque os samaritanos eram uma mistura de judeu com outras nações. Era uma mistura. Os judeus nem entravam nas terras dos samaritanos. Nem entravam. Rejeitavam. Aquela mulher samaritana que foi falar com Jesus lá no poço, não é? Lembra? Jesus falou, quem é, sendo judeu e tu samaritano? E ela foi falar com Jesus. E Jesus se aproximou ali para falar com ela também. Então, nós vemos naquela cena que existia uma certa separação ali. Os judeus não se davam com os samaritanos, ponto final. Mas esse samaritano foi lá e acolheu aquele moribundo. Gastou o que ele tinha, levou lá numa hospedaria, né? Foi lá, acho que davam serviços médicos na hospedaria, né? Alguém pelo menos media a pressão dele lá, assim, via febre. Cuidou dele, deu o dinheiro para pagar as despesas que teve e falou, olha, se alguma despesa você tiver a mais, quando eu voltar você me fala que eu vou pagar o teu trabalho. Mas cuidou do moribundo, do espancado que estava largado lá. Irmãos, isso é amor por pessoas. Isso é amar pessoas. Ele fez isso. Então, independente de quem é a pessoa, a palavra nos diz que Jesus amou ao mundo de tal maneira. Ele não amou o mundo físico, ele amou pessoas. Que deu seu filho unigênito para morrer por todos. O pior bandido que está no presídio, tem chance para ele. Ele pode se arrepender e aceitar Jesus. Tem chance para ele. Quem somos nós para classificar? Né? Qual é o mandamento? A pessoa que, quando perguntou para Jesus, o motivo de Jesus ter falado essa passagem de Lucas 10 foi porque chegou um senhor, um advogado, um conhecedor da lei, era um advogado na época. Inclusive a versão King James chama que era um advogado da lei, conhecedor da lei. Chegou interpelando Jesus. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Amarás o Senhor. Jesus perguntou, o que você acha? Ele falou, deve amar o próximo, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus falou, muito bem, disse mesmo. Falei, quem é o teu próximo? Aí Jesus contou a história do bom samaritano. Né? Então, irmãos, esse é o viver de alguém que serve ao Senhor, que não tem classificação. Graças a Deus, né? Então, eu queria ler com os irmãos aqui em 1 Samuel, capítulo 16, rapidinho, já vou dar a palavra para os irmãos. Capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel 16. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul? Eu vou lendo, irmãos, para a gente ganhar tempo, tá? Até quando terás pena de Saul? Deus falou para Samuel isso. Havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus falou para Samuel, por que você está com pena dele? Eu não quero ele mais reinando em cima de Israel. Aí falou para Samuel, enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Dentre seus filhos eu escolhi um rei. Disse Samuel, como irei eu, pois Saul o saberá e me matará? Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar.
Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda, tal? Aí ele respondeu que é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor, tal, e foi indo. Mas no fim do versículo 5 diz aqui: santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, versículo 6, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque era um dos filhos de Jessé já. Porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, o outro filho, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar o outro, a Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. E foi indo, né? Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses, escolheu nenhum desses teus filhos. Versículo 11. Por acaso acabaram teus filhos? Acabaram? Não tem mais filho? Aqui no versículo 11, aí Jessé falou: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Olha o que ele estava fazendo. Apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Quer dizer, nós não vamos nem comer enquanto não vier. Um ruivinho que estava lá no meio do mato, lá, cuidando das ovelhas lá. Nem o pai dele, eu tenho um outro filho, está no meio do mato lá, coitado. Aquele é um largado, aquele lá não tem chance. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Levanta e unge, porque este é ele. Esse é aquele que eu escolhi. É esse. Unge ele. Imagina, irmãos, a cara dos outros irmãos. Deviam ter uns bonitão lá, cabelo assim, barbinha, não sei. Devia ter uns bem chique lá. Puxa, mas esse pivete fedendo mato e fedendo ovelha aqui, foi ele. Não é? Foi? Cheirando rabucho de bicho aí, né? Então tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Irmãos, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ó Senhor Jesus. Olha que bênção isso, né? Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E aí começou a história dele, veio a perseguição de Saul, tentando matar Davi, de inveja e tal, e aí foi, né? E foi longe a história. Então, irmãos, nós precisamos realmente ter um viver assim de cuidar de pessoas. É muito gostoso nós termos uma vida assim, diante de Deus eu estou garantido, Senhor, eu estou salvo. Se eu vou ser um vencedor ou não, Senhor, eu não sei, mas eu quero trabalhar, servir o Senhor, eu quero batalhar para trazer o Senhor de volta, mas é eu olhando para eu. Eu estou diante de um espelho pregando o evangelho para mim. Irmãos, o que Deus quer é que nós cuidemos de pessoas. Né? José apacentava é conduzir vida para o alimento. Davi apacentava e era desprezado por apacentar. Mas essa é a função de quem recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Ó Senhor Jesus. Eu quero, Aldo e esqueci o nome, Luzia. Eu quero que o Senhor me dê a graça de eu e a Júlia cuidar de vocês. Se vocês permitirem. Precisamos estar juntos, irmãos. Precisamos de pessoas. A igreja, ela é envolvida por pessoas, é o que eu disse. A igreja não é uma organização religiosa, mas um organismo vivo. E quando o Senhor voltar, Ele não vai dar atenção para que o prédio bonito, não sei o quê. Nós temos um coral bonito, a gente canta tudo desafinado aqui.
mas é de coração para o Senhor. Então o Senhor vai olhar para o seu complemento. A igreja é o complemento de Deus, né? Complemento do Senhor, é a noiva de Jesus que vai desfrutar das bodas com o Cordeiro, né? Então, irmãos, eu ia ler aqui para os irmãos, mas já comentei de Lucas 10, mas então, refletindo um pouco mais sobre Lucas 10, o que nós precisamos fazer é conhecer a necessidade das pessoas. Aquele moribundo lá, que estava lá, semi-morto, alguém conheceu a necessidade dele e cuidou dele na necessidade que ele tinha. Quando nós conhecemos as pessoas hoje, irmãos, a mente das pessoas está um labirinto. Elas não sabem para onde vão, não sabem a saída de nada, não sabem como fazer. E está aí perdido. O excesso de informações, né? O excesso de informações confunde a mente das pessoas. Eles ouvem uma coisa agora, daqui a um pouco ouvem outra. Quer acreditar em tudo, mas uma se contradiz da outra. Irmãos, não dá. A mente das pessoas está um parafuso de rosca espanada. Não dá aperto, não vira, não funciona, não vira mais. Mas quando o Senhor Jesus entra na história, ele muda a situação. Por isso que as pessoas precisam ser cuidadas, né? Amém?